Olá, boa noite. Meu nome é Lucas Simões e estamos começando mais uma aula do projeto O Grande Sol Central. Nesse projeto, juntos, desvendaremos os mistérios do universo e transmitiremos os ensinamentos dos mestres para a nova era. Para quem é novo no canal, aqui nessas aulas buscamos juntar todo o conhecimento, desde religião, ciência, física quântica, espiritualidade, cabala, hermetismo, porque acreditamos que tudo se complementa. Tudo é a mesma coisa, só que com visões e perspectivas diferentes. Tá, pessoal? Então a gente vai estudar bastante, vai ter bastante conteúdo, tem muito conteúdo realmente, porque é para juntar tudo, né? Quem ainda não faz parte do grupo dos conteúdos do Facebook e do Telegram, os links estarão nos comentários dos vídeos. Lá a gente posta tudo lá, tá tudo lá, os PDFs das aulas, inclusive as imagens dessas aulas vão todas no grupo lá, só vocês podem acompanhar junto com a aula. Vai estar postado ali no link nos comentários, tá, pessoal? Depois. Na aula de hoje, falaremos um pouco mais sobre as hierarquias divinas e os seres que nos auxiliam em nossa jornada de evolução durante todas as nossas encarnações e seus respectivos reinos. Começaremos com os Elohins e os seres elementais. O primeiro raio azul, do poder da vontade divina. Os Elohins, pessoal, faz parte do raio azul, são o aspecto mais poderoso da consciência de Deus. Incluem em sua hierarquia os elementais construtores da forma, que são, salamandras, que controlam o fogo, as sylphs, que controlam o ar, as ondinas, que controlam os elementais da água, e os gnomos, que controlam os elementais da terra. Esses 4 aspectos governam os 4 corpos inferiores do homem: mental, emocional e físico. Também nessa linha, no fogo, raio azul, o ser Oromazes, o fogo criador, e a Diana, sua chama gêmea do elemento fogo, são um fogo irisado, movendo-se uma luz branca. É uma chama branca que se infunde nas cores do arco-íris. Constitui uma visão espetacular, concentra as energias do fogo sagrado. São servidoras do homem e dos mestres ascensos. Trabalham para manter limpo pela ação do fogo sagrado os corpos físico, mental e emocional. Ares e Thor, chamas gêmeas do ar, regem a ação mental. Subordinada a eles, servem as poderosas sylphs, que controlam as correntes de ar, a pressão atmosférica e a purificação do ar. Elas combatem a poluição e sustentam o fardo da poluição da humanidade. Também no raio azul, os seres ascensos Netuno e Luara controlam os seres da água, ondinas e o fluxo da energia no corpo de sentimentos da humanidade. Virgo e Pelur controlam o elemento terra e os gnomos. Todos eles servem subordinados aos Elohins. Os 7 poderosos Elohins e suas contrapartes femininas, os seus complementos divinos, são os construtores da criação. Foram eles que responderam o fiat de luz do Senhor Deus. Haja luz. E houve luz, a vibração, através das vibrações, a criação dos mundos. O termo Elohim é um som sagrado, uma entonação. Até a repetição do nome libera um poder extremo, e nós o entoamos como um cântico, Elohim. Por toda a extensão da Bíblia, encontramos centenas de referências a Deus com Elohim, que é um substantivo plural, mostrando que a consciência que o homem tinha de Deus era de um ser múltiplo, um ser dual, com polaridade masculina e feminina. Na tradição do Antigo Testamento, esta palavra aparece como o Senhor Deus. Os Elohims são espíritos de Deus, as estrelas da manhã, que cantaram juntas no início. Eles representam o poder da criação, o raio azul, a chama azul no coração, o poder da vontade, representam um aspecto pai. Também representam o poder da vontade através do comando, tá, pessoal? A ordem, o comando, a vibração que faz que as coisas aconteçam, Na tradição hindu é o Brahma, o impulso da criação que vem do aspecto masculino da divindade. O segundo reino da hierarquia, o poder da sabedoria divina, primeiro a vontade divina, o segundo é a sabedoria divina. Correspondem à segunda pessoa da Trindade. É os reinos dos seres crísticos, os filhos e filhas de Deus.
somos nós no caminho de nos tornar um mestre ascenso, porque estamos evoluindo no tempo e no espaço. Nossa evolução culminará no reino que pertence ao segundo raio, o aspecto amarelo da chama trina. Na tradição hindu é Vishnu, né? A missão dos seres que servem nesta ordem é ancorar a mente de Deus, né, as diretrizes da criação do Criador, o intelecto, né? À medida que focalizamos essa inteligência, através de muito estudo e atenção, os seres dos elementos se tornam nossos servidores, que implementam aquela inteligência da mente de Deus e nos auxiliam no uso correto das faculdades mentais, o uso correto do livre-arbítrio e a nossa racionalidade. Essa é a ação do verbo que se fez carne, né? Da Trindade. Os mestres ascensos, elevando-se na espiral da consciência de Deus, integram a ordem que Deus criou para serem diretores da criação. Por último, o terceiro reino, que atua na chama rosa do amor divino. São as hostes angélicas, né? 7 poderosos arcanjos e seus complementos divinos, e todos os tipos de anjos que servem à humanidade. Os anjos são seres que não deixaram a pureza da consciência de Deus, exceto alguns, que alguns casos que se ofereceram como voluntários, né, para encarnar em corpos como os nossos, a fim de ajudar a raça humana. Os anjos, chamados de serafim e querubim, nunca tocaram a criação humana, nunca encarnaram ou foram afetados pela queda e pela densidade da imperfeição. Eles mantêm a mais elevada pureza da consciência de Deus. Há também o serafim e o querubim ministrantes, né, que permanecem 24 horas por dia diante do altar de Deus cantando o mantra Santo, 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 Senhor de Deus, Todo-Poderoso. Também pode ser cantado, né, Kadayoshi, 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 Adonai, Sebaot. Todo mundo que está estudando aí já deve ter ouvido falar desse canto. Não é? Procurem, vocês vão... É muito bom recitá-lo, né? Diversos outros cantos que a gente vai recitar aqui, né? Quando sair da teoria, vai para a prática, tá, pessoal? Eles mantêm a frequência da pureza e irradiam para as correntes de vida e evoluções na vastidão do cosmos. Os anjos nos servem no nível do corpo dos sentimentos. Eles nos trazem esperança, alegria e risos, constância e estímulo. Sustentam os conceitos mentais que adquirimos durante as nossas encarnações. Sem as hostes angélicas, os conceitos que expressamos durante as nossas vidas não se fixariam no corpo dos sentimentos, nosso corpo emocional, né? O corpo desejo que atrai o extraordinário, o momento do Criador, para a precipitação no plano físico. Aí vem aquela questão da purificação dos nossos desejos, né? O que nós trazemos como sentimento para nós? Qual é o nosso anseio? O que vocês estão ansiando, né? Como alquimistas, podemos concretizar muito pouco, a menos que tenhamos o sentido da criação, que é o amor intenso, né, pai? Do pai e da mãe, né? O amor daquilo que estamos produzindo, o sentido da vida, o sentir, né, pessoal? O sentido da vida é o sentir, né? Ou melhor dizendo, amar, né? Amar as pessoas, entendê-las, compreendê-las e tentar ajudar sempre. Nós temos que nos curar, né, pessoal? Nós temos que curar aquilo que está dentro de nós ainda, aqueles pensamentos negativos que a gente não consegue tirar da mente, né? Aquela ansiedade, aquela depressão, precisa ser curada, precisa ser entendida, precisa ser focada nisso. A gente não pode achar que isso aí não é sério, o que importa é trabalhar. Não, a gente tem que curar esses corpos. São corpos mental, emocional, espiritual. Então a gente tem que estar sempre se policiando na hora de falar alguma coisa, saber que tem que ter muita sabedoria na hora das palavras, né? Os lábios da sabedoria, como diria o Hermes, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento. Então a gente tem que procurar o entendimento das coisas, o porquê das coisas, tá? Amar as pessoas, agradecer por tudo que nos é dado e entender todas as provas que temos que passar aqui na Terra. As hostes angélicas, pessoal, permanecem do lado das crianças de luz e dos filhos e filhas de Deus. Eles se mantêm em guarda como sentinelas, como pilares de fogo, guardando nossa criação, guardando nossa consciência, incentivando-nos nos momentos de dúvida e desespero. Quando a missão deve ser continuada, quando devemos ser vitoriosos. Então eles estão sempre conosco, com a energia que é o sentimento de Deus, tá, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho mais de Alfa e Ômega. A gente falou um pouquinho na aula passada, mas a gente vai continuar um pouquinho mais. Alfa é
Alfa é a manifestação mais elevada de Deus no grande sol central. Seu complemento é Ômega, a personificação da chama de Deus como mãe. No Apocalipse, João Evangelista referiu-se a eles como o princípio e o fim. Juntos, eles focalizam o princípio e o fim de todos os ciclos da vida. Eles governam no centro da cidade quadrangular e presidem diretamente sobre as 12 hierarquias do Sol, para as evoluções desse sistema de mundos. Alfa e Ômega representam o Deus Pai e Deus Mãe no coração do grande Sol central, respectivamente no primeiro e no sétimo raios. Então, no primeiro raio e no sétimo raio, raio azul e no raio violeta, tá, pessoal? Essas chamas gêmeas são a individualização mais elevada que conhecemos das polaridades masculina e feminina da divindade, né? O azul, o vermelho, né? O masculino e o feminino, o positivo e o negativo. No núcleo da consciência, a que chamamos vida, Alfa personifica a chama de Deus, como Pai. Alfa disse: como declaramos, colocarei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. A lei de Deus, a lei da adoração, reflete-se nas palavras eu sou, pois eu, Alfa, sou o que significa origem, o número 1, e a palavra eu. Eu me complementa e a minha amada Ômega representa o sou. Eu sou é o princípio e o fim, que é o entendimento do nosso papel da criação, que é ser e não ter, né? As ondas de vidas pulsantes, pelas quais todo o cosmos foi criado, são um benefício para compartilharmos o nosso amor com todos os sistemas de mundo, juntando-nos numa grande unidade divina de felicidade e solicitudes eternas. Embora Alfa e Ômega sejam os membros mais elevados da hierarquia do nosso universo, são também os mais humildes de todas as manifestações da divindade, e por isso as mais dignas de reger o mundo. Agora a gente vai passar um pouquinho, né, do relógio cósmico, tá, pessoal? Nosso relógio cósmico pessoal. E para antes de entender o relógio cósmico pessoal, precisamos entender que nosso ser individual, esse corpo aqui, é uma galáxia. Hermes, né? O que eu quero dizer com isso? Hermes queria nos passar ao nos ensinar a lei da correspondência, que eu vou recitar agora. O que está em cima é um espelho do que está embaixo. O que está dentro é uma cópia perfeita do que está fora. E fora é exatamente o que está dentro. Tudo se corresponde, tá, pessoal? É o micro e o macro. A gente tem que entender já esses termos nas próximas aulas, tá, pessoal? Fazemos os diagramas das galáxias que ficam ao redor do grande Sol central, incluindo o nosso próprio universo interior, nossa própria galáxia interior, usando os pontos do relógio como referência. As linhas do relógio, como iremos estudar, são as posições, né, os pontos da consciência dos grandes seres cósmicos. Cada círculo no universo segue o mesmo ciclo, começando na linha 12 e retornando à linha 12 novamente, e indo todo o caminho de volta para as 12 horas. Os mestres descobriram que podemos colocar nossos dias, nossos meses, nossos anos no mesmo relógio. E ao determinar as hierarquias do Sol que governam esses planos da consciência, podemos ganhar entendimento e domínio sobre os acontecimentos que se manifestam em nossas vidas, não ficando mais à deriva no mar da vida, pessoal. E assim podemos nos tornar um ser consciente das nossas ações, pensamentos, sentimentos e dos ciclos gerados por elas. Tá, pessoal? Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente age, tudo que a gente sente vai gerar um ciclo. Então, a gente tem que começar a pensar e sentir, né? Dar as informações para o nosso subconsciente corretas, as informações que a gente quer que sigam, né? Não somente as informações que os jornais dão ao nosso subconsciente, tem que fechar isso, né? E nós dar as informações para o nosso subconsciente, de alegria, de amor, de felicidade, né? De gratidão. Então é isso, se anular de fora e dar as informações para dentro, né? Para não sofrer, porque toda ação tem uma reação, né? Então, tu vai fazer um pensamento, um sentimento negativo para outra pessoa, tu vai retornar para ti em algum momento, seguindo o ciclo das 12 horas até as 12 horas, como no relógio. Isso é irrefutável, tá, pessoal? Então, vamos examinar um pouquinho mais o relógio cósmico, começando desde o núcleo de fogo branco,
até o núcleo da nossa consciência, da presença eu sou. Nossa própria presença eu sou, né? E vermos como os ciclos de fluxo de energia do eu sou que eu sou fluem no tempo e no espaço. Começamos com um símbolo infinito, que é o círculo, tá, pessoal? O círculo que é o símbolo do infinito. As imagens vão estar postadas ali no grupo dos conteúdos, quem quiser acompanhar com as imagens, tá, pessoal? O círculo do infinito representa o todo, né? É a totalidade de sua consciência cósmica. É a plenitude de Deus, né? É a totalidade não sendo expressa integralmente, e essa totalidade não sendo expressa integralmente no tempo e no espaço, é fragmentada para que possamos participar da graça da totalidade. Entende, pessoal? O início da fragmentação acontece na criação das línguas, que tem origem das chamas gêmeas de Alfa e Ômega. O uno total indivisível se transforma na dualidade do Tai Chi. Nesse símbolo, você notará o impulso do fogo do espírito como chama branca, o retorno da matéria com a chama negra. Então, essa é a atenção do positivo e do negativo. É o retorno, né? É o ciclo infinito gerado, né? A fricção do positivo e do negativo. O impulso, o ímpeto do espírito flui a partir do que seria a linha 12 do relógio e vai se movendo em sentido horário do quadrante 12 para a linha das 6 horas, no fogo da matéria. Esse é o fluxo de energia do espírito para a matéria, do espírito para a matéria. E vemos que essas duas chamas em rotação formam o círculo, que é o símbolo da infinidade, movendo-se para além da velocidade da luz, girando, criam a polaridade negativa e positiva de um cosmos. Toda a vida paira sobre as frequências de Deus Pai e Deus Mãe, do mais e do menos. O espírito é o impulso do positivo, alfa, e a matéria é o retorno do negativo, ômega, mãe, né? Imagina a energia movimentando-se nesse ciclo de 12 para 3, depois para 6 e de volta para 9, e depois retornando para 12 novamente. Este movimento, no sentido horário, né, é dessa maneira que a criação se manifesta. Ela surge como um impulso da energia de alfa e o retorno da energia de ômega. Nisto para toda a vida. Nós nascemos assim. Nós damos a vida assim. Isso é criar. Isso é gerar a luz. Por isso se chama dar a luz, né? É a união dos polos, né? A fricção para gerar a luz. Quando começamos a nos sentir parte desse movimento, Deus Pai e Deus Mãe, você sente as escalas de equilíbrio da hierarquia de Libra, que é a justiça cósmica. Você começa a compreender as origens do seu karma interior, do movimento dos planetas, os ciclos do movimento da energia solar, tudo da galáxia, né? Tudo funcionando com a mesma perfeição que nosso corpo físico funciona. Cada coisa em seu devido lugar, realizando sua devida função. Assim, podemos comensurar o que seria o corpo universal, né? Entender com o nosso corpo, né? O que está dentro, exatamente o que está fora, né? Assim podemos ter uma noção, né? De como seria. O fluxo de energia da presença Eu Sou movimenta-se em espiral, iniciando do chakra do coração, da presença Eu Sou, sempre no sentido horário, e deslocando a energia desde a origem até o seu comprimento, né? Que é da fonte até a sua realização. Esse movimento de energia é o que denominamos como karma. Temos que ampliar nosso senso de karma, né? Para englobar o yin e o yang do fluxo de um cosmos. Temos que nos tornar parte desse movimento do Tai Chi. O relógio cósmico, pessoal, nasce desse movimento. Então a gente vai estudar bastante, tá, pessoal? É só para vocês sintonizarem nos assuntos, tá? Que depois a gente vai estudar mesmo, né? O círculo. Agora vamos para a divisão do círculo da totalidade, tá, pessoal? O círculo é da sua integridade, como sua chama gêmea. O círculo é o círculo da sua integridade, como sua chama gêmea. E então se torna o Tai Chi. O 2 em 1, né, pessoal? Cada vez que há descida de luz de Deus na Terra, o uno passa a ser 2. Então se torna 4. Depois 12. Esse é o que os mestres chamam como a representação dos ciclos. A vida é composta de uma série de ciclos que se revelam. Quando compreendemos a lei desses ciclos e o que os governa, podemos ser aquele que rege a partir da posição do Cristo pessoal de cada um, que é no centro das ações, né? Assim conseguimos determinar a revelação dos ciclos e podemos estar sempre no ponto certo
do tempo e do espaço. E assim teremos o equilíbrio sobre o nosso karma e domínio sobre o nosso dharma, tá, pessoal? Que é o plano interno. O karma, né, seria o nosso débito, né, as coisas que a gente fez negativas que estão retornando a nós. E o dharma é o oposto, exatamente idêntico ao oposto. É as nossas ações positivas que vão retornar para nós positivamente. Vamos seguir então, pessoal. O nascimento das chamas gêmeas. O ovoide, ou círculo de fogo, que é a plenitude de Deus, produz esse ponto de focal de alfa e ômega, Deus Pai e Deus Mãe. Eles carregam toda a tocha da vida, girando sempre no sentido horário. Eles moldam o destino cósmico. Portanto, fora de todo o círculo único que representa o infinito, emergem duas mônadas, cada uma tendo a polaridade de alfa e ômega, positivo, o mais e o menos do ser, né? O positivo e o negativo. Cada um tendo o mesmo modelo eletrônico, tá, pessoal? De cada uma das metades, que por sua vez se tornou um todo, desce uma alma e a fragmentação do Deus Espírito, e aí sim se completa a fragmentação do Espírito do Deus vivo. A alma em seguida desce à matéria e é revestida de casacos de peles, um termo alegórico usado em Gênesis, seja para os nossos 4 corpos inferiores, né, pessoal? Que é o mental, emocional, espiritual e físico. Essas 4 frequências, para a realização das 4 dimensões do ser, né, os 4 quadrantes do todo. Agora a gente fala um pouquinho dos 4 quadrantes, tá, pessoal? Os 4 elementos, fogo, terra, ar, água, correspondem aos 4 corpos inferiores, né, e os 4 planos da matéria. Os 4 corpos inferiores que rodeiam a alma nos permitem experimentar a alquimia do fogo no primeiro quarto do círculo, que é o plano. Imagina um círculo no primeiro quarto dele. As imagens estão lá no grupo de conteúdos, tá, pessoal? Mas como eu ainda não me adaptei ainda com slides, essas coisas, a gente tá... É até bom que interage no grupo lá, tá bom, pessoal? Vamos seguindo. Os 4 corpos inferiores que rodeiam a alma nos permitem experimentar a alquimia do fogo no primeiro quarto do ciclo, que é o plano da nossa matéria. Também que contém a frequência do branco, tá, pessoal? O primeiro quadrante. A alquimia do ar está no segundo quadrante do círculo. O segundo quarto do ciclo, né? Que é o plano mental. Contém as frequências do amarelo. Grave em mente, tá, pessoal? Mas vai estar tudo escrito lá. A alquimia da água, no plano dos sentimentos, no terceiro quadrante do círculo, contém a frequência do rosa. E, finalmente, a alquimia da terra, o plano do corpo físico, com a frequência do azul. É assim que viemos, arrastando nuvens de glória. O que é chamado de mal, que é criado pelo homem por sua livre vontade, através do mau uso do fogo sagrado, é somente uma parte do ciclo do bem, tá, pessoal? Então, o mal é uma parte do ciclo do bem. A gente precisava para isso, para poder... Ninguém é feliz se não conhecer a tristeza, né? A gente precisava da dualidade. Agora, com um certo grau de evolução, a gente, com um conhecimento já passado, reunido, tantas gerações, que a gente vai elaborar, estudar, a gente vai entender mais, né? Então eu quero falar um pouquinho do fogo, do ar, da água e da terra, tá, pessoal? No sentido alquimista da situação. As 4 frequências do ser são conhecidas pelos termos dos antigos alquimistas: fogo, ar, água e terra. O alquimista se refere às respectivas frequências, os planos de divisão, consciência norte, sul, leste, oeste, os 4 lados da cidade quadrangular, os 4 lados da base da pirâmide da vida e os 4 corpos inferiores do homem, né? Esses 4 quadrantes da matéria nos dão as chaves para o autodomínio e as chaves para o fluxo de energia. Nossos 7 chakras principais se relacionam com esses 4 quadrantes. Cada um dos chakras é para a liberação de uma certa energia da consciência de Deus em um certo plano. Então precisamos nos acostumar a lidar com esses termos como uma maneira de experimentar Deus, como uma maneira de perceber Deus, né? Precisamos usá-los para nos relacionarmos com as coordenadas externas da substância real do fogo, do ar, da água e da terra, né? Precisamos usar nossa experiência com essas manifestações externas para nos relacionarmos também com a experiência interna dessas 4 frequências. Portanto, pessoal, podemos pegar o fogo físico e dar as informações para o nosso subconsciente para entendermos a matriz do fogo espiritual, né? Do fogo sagrado.
Precisamos sentir o fogo físico sendo traduzido, e quando essa tradução ocorre, passamos da esfera da matéria para a esfera do espírito. Da mesma maneira, falamos do elemento ar, que é relativo à mente, qualidade do pensamento que se move como o vento. Falamos do espírito como o vento que sopra onde quer. E assim vamos da nossa experiência no ar e no vento e fazemos a tradução para Deus como o espírito que se move. E então, com os nossos sentidos interiores da alma, começamos a experimentar uma nova dimensão, uma nova vibração de Deus, correspondendo ao elemento ar. Temos experiências com a água. Nós tocamos a água. É a substância que flui. É necessária uma matriz para ter forma. Assim começamos a falar sobre o fluxo da mãe, porque a mãe tem domínio sobre o mar e é simbolizado no mar, né? E o grande poder do movimento das águas. A nossa querida lua, né? A partir da experiência da alegria e do movimento da água, chegamos a conhecer a Deus à medida que seus sentimentos fluem no reino do Espírito. Assim podemos usar a natureza, né, como um ponto de meditação, tá, pessoal? Um take-off, um ponto que nossa mente desliza, por assim dizer, nas dimensões do Espírito. E finalmente o elemento terra, tá, pessoal? Que nos dá um sentido de fundamento de realidade, do foco mais elevado de Deus no grande sol central, de uma terra que não é uma terra, mas é a solidez da consciência de Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Nos veremos na segunda que vem. Quem é novo no canal, se inscreve. Como eu disse, a gente vai juntar das formas... as próximas aulas, tá, pessoal? Eu tô fazendo vários cursos para poder também ajudar vocês. Tô fazendo cursos de mudras para a gente entender a sentido das mãos, as energias que ocorrem, né? Então a gente vai... Eu vou fazendo vários cursos, eu vou indicar os cursos que eu estou fazendo para vocês também, como eu digo, não é necessário ler 50 livros, é necessário ler o livro certo, correto, que vai dar as informações que a gente precisa. Então, através dos decretos diários, através da intenção, a gente não vai precisar ficar se matando para estudar. A gente vai estudar o livro certo, no momento certo, tá, pessoal? Então, foquem, meditem nas palavras, meditem nos entendimentos, busquem a verdade, busquem conhecer tudo, tá, pessoal? Essa aula ficou bem grande, espero as aulas agora as próximas vão ser um pouquinho menor. Espero eu. Uma ótima semana e até segunda que vem. Abraços!